Graça e paz, povo de Deus, estou aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por me dar essa honra de vir aqui testemunhar, falar das obras do Senhor. Isso é uma bênção. Gente, hoje é um vídeo difícil de gravar e na verdade eu não vou postar ele assim na mesma época que eu gravar, porque eu ainda estou passando pelo processo. Mas eu quis gravar esse vídeo falando sobre esse processo antes do processo terminar, sabe? Porque a sensação no meio do processo é diferente da sensação quando você já tá lá no final cantando o hino da vitória, né? Bom, então vamos lá, antes da gente ler a Bíblia. A gente tá no ano de 2024 e no mês passado, em junho, eu descobri e recebi um diagnóstico que me deu assim um baque. Foi literalmente um baque que eu não esperava e eu já estava passando por um processo difícil, a qual a minha tia se encontrava internada e ela teve um infarto e teve que ficar internada se cuidando. Enfim, aí a gente já fica preocupada com a pessoa. E foi nesse mesmo tempo que eu descobri que eu estava com um tumor benigno. Mas como assim, Thaís? Então, eu comecei no ano passado a fazer uns exames e eu descobri que eu estava com um cisto. Só que eu fiz 3 exames, na verdade. O primeiro que eu fiz não foi ano passado, foi ano retrasado e já tinha acusado ali alguma coisa e o médico pediu uma ressonância, só que essa ressonância demorou a sair, porque era pelo público, né? E demorou bastante a sair. Como estava demorando muito a sair, eu fui no particular e aí a médica passou uma ultrassom e eu fui tirar. Só que por questões, por ser tudo no, como eu posso dizer, tudo no particular, ficou tudo muito pesado financeiramente para mim. E eu tive que, ela passou, na verdade, vários exames, então eu tive que ir fazendo um de cada vez. E aí eu já tava com uma pequena infecção e eu tive que tratar também essa infecção, então foi assim, remédio e vários exames. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E quando eu fiz esse exame, o cisto, que antes tinha, na primeira ultrassom que tinha aparecido, que eu nem fui ver isso, eu fui ver o meu fígado, né, porque eu sofri acidente, então às vezes eu tiro pra ver como é que tá o fígado. E eu fui ver o fígado, mas acusou esse cisto, que o médico falou que poderia ser um tumor ou um cisto. Enfim, ficou nessa dúvida de tumor ou cisto. Quando eu fiz o segundo exame, deu que era cisto e que tinha crescido. Então, acabou que depois de um tempo saiu a ressonância pelo público e eu fui e fiz também essa ressonância e tinha aumentado esse cisto. Quando eu fui na médica levar para ela me falou que tava 10 centímetros, bem grande. E ela me explicou que seria um cisto que não sai, né, ali do ovário naturalmente. Ele não some naturalmente como na maioria das mulheres acontece. No meu caso é diferente, que o meu ele não sumiu, ele ficou ali e cada vez ele estava crescendo e crescendo mais. Doido, desenfreado, digamos assim. E ela me explicou que eu tenho um hormônio que produz esse tipo de cisto que só cresce e não some. E chega a ser um tumor porque ele não some e ele só pode ser retirado, na maioria das vezes, com cirurgia ou por um milagre de Deus com um remédio. E aí ela falou que eu teria que operar para tirar esse cisto. Só que eu só tenho 29 anos. Eu não sou casada ainda e eu ainda não tenho filhos. Então, quando ela falou isso, aquilo ali me deu um baque. Por quê? Não iria ter que só tirar o tumor benigno. Iria ter que tirar o tumor e o ovário direito e também uma das trompas. E aí eu pensei, ferrou, como é que vai ser difícil para engravidar, né? Eu quero ter filhos, quero ter minha descendência. E ela foi me falando, me dando, né, as informações sobre o meu caso.
E eu perguntei pra ela, tá, mas não tem como a gente tomar um medicamento e tentar ver se ele regride para que eu não venha precisar passar por uma cirurgia? Porque se pelo menos eu passasse pela cirurgia e só tirasse o tumor, mas ela falou que não tem como tirar só o tumor. Nesses casos, é necessário tirar também o ovário. E aí ela falou, como você é nova e você quer engravidar, você quer ter filhos, então a gente vai primeiro tentar nesses remédios, que ela passou 2, e a gente vai fazer isso durante 40 dias. Tá, eu saí de lá triste, muito, muito, muito triste. É como se a sensação... A minha sensação foi que... Ai, gente, eu vou me emocionar. Os cachorros. A minha sensação foi que eu tinha ali, em algum momento, a chance de perder a oportunidade de casar e de ter filhos. E aí, quando eu tava indo na farmácia comprar os remédios e na outra mandar manipular o remédio, porque um tem que ser manipulado, eu passava vários pensamentos pela minha cabeça e eu pensava, que homem vai querer casar com uma mulher que tem menor probabilidade de engravidar? Como que isso vai acontecer? Se eu tiver que operar, eu vou ter que parar de trabalhar. Como que vai ser isso? Porque é uma operação que você tem que abrir a barriga como se fosse uma cesariana, então não é uma operação simples. E eu comecei a ficar com muito medo. Essa foi a realidade, sabe? Eu fiquei com muito medo. Todos os meus sonhos pro futuro, eles ficaram na minha cabeça em algum tempo, assim, ameaçados. E ao mesmo tempo que eu ia pensando nisso, depois o Espírito Santo, né, começou ali já a falar comigo. E o Senhor já foi ali tentando me acalmar. E eu pensava e eu lembrava das promessas que Deus fez pra mim. Eu lembrava da promessa que Deus fez no ano de 2021. E antes também, que Deus estava preparando alguém pra mim, que Deus tinha um casamento abençoado, que eu seria mãe de filhos biológicos e filhos espirituais. E eu comecei a lembrar dessas promessas, mas por um momento eu tive muito medo. E eu fiquei ali, foi uma guerra entre o espírito e a carne e a minha mente, porque eu tive muito medo, sabe, de ter que passar por uma cirurgia. E, enfim, aí eu vim pra casa, vim chorando dentro da van. Contei, né, pra minha mãe, pra poucas pessoas. E comecei o tratamento com os remédios, né? Porque a intuição é que o tumor ele venha murchar, diminuir, regredir e não precise de uma cirurgia nesse momento e nem futuramente, não de hoje. E que os remédios façam com que ele venha regredir, né? Até chegar ao ponto dele sumir. E a médica me deu 40 dias para tomar esses medicamentos e depois voltar a fazer um outro exame de ultrassonografia para saber, para fazer esse exame e saber como que estava o tumor. E também a médica, ela olhou o meu exame de sangue e ela viu que não era maligno, o tumor era benigno e viu que no meu sangue não havia nada assim de câncer, de nada maligno, então tava bem mais, assim, por mais que a situação fosse complicada, graças a Deus não tava tão ruim assim. Enfim. E eu confesso que nos primeiros dias eu fiquei muito cabisbaixa, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito angustiada. Também por estar passando, né, por essa questão da minha tia, a gente fica preocupada, a gente quer ver a pessoa logo em casa e ela ainda estava internada. Enfim, gente, foi uma luta, assim, entre a minha mente, sabe, e o espírito, porque eu buscava ali a palavra do Senhor para me confortar, eu orava e eu pedia oração para minha pastora, para meu pastor, para minha mãe, enfim, para as pessoas, mas só eu sei o quanto o coração estava apertado, sabe? O quanto o medo de coisas não se realizarem estava apertado. E aí eu lembro que um dia a minha pastora pediu para eu orar, para eu pregar na minha igreja.
E eu pensei, foi justamente nessa época, e eu pensei assim, eu não vou porque eu tô tão péssima, sabe? Eu tô tão triste, tão cabisbaixa. E quando chegou no dia, eu ia pedir pro meu pastor pregar no meu lugar. Só que aí quando chegou no dia, eu falei assim, não, Senhor, eu vou pregar, assim mesmo, e eu vou pregar. E fui pregar. E quando eu cheguei em casa, o Senhor já começou a me responder, para eu calmar, aquietar meu coração, porque eu ainda estava muito angustiada. E quando foi no domingo à noite, quando eu cheguei em casa, depois da pregação, depois de eu pregar, um irmão, né, ele me mandou um versículo pelo WhatsApp. Geralmente ele sempre manda de manhã, mas nesse dia em específico ele mandou à noite e o versículo dizia assim: se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. E na outra versão diz: e me servireis, e eu abençoarei o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. E eu peguei aquela palavra para mim e eu falei: Senhor, obrigado por me responder, porque eu estava ali te servindo com o meu coração apertado, e eu tenho certeza que o Senhor vai tirar de mim essa enfermidade, o Senhor está trabalhando ao meu favor. E no outro dia, quando eu levantei, eu fui ler novamente essa palavra, e eu fui ler o versículo seguinte, que diz assim: na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês uma vida longa, e nem ficará sem ter filhos. E eu falei, pronto, o Senhor tá falando, Thaís, fica tranquilo que tu vai ter filho, tu vai casar, mulher, fica tranquila que tu vai ter filho. E eu me alegrei no Senhor, porque eu não tinha dúvidas de que o Senhor estava ali me dando uma resposta. Só que a nossa carne, ela é fraca, a própria palavra diz isso. E teve dias que eu acordei triste e angustiada, eu não vou mentir pra vocês, eu acordei triste e angustiada e eu ficava assim preocupada. Ai, será que eu vou ter que operar? Será que eu não vou ter que operar? Que dúvida terrível. E o Senhor também me respondeu através da palavra dele. Ele me respondeu lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, 12 e 13, que diz assim: só eu conheço o plano que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Então, pra mim, o Senhor tá falando assim, Thaís, pare de se preocupar, porque eu tenho um futuro cheio de esperança, todo lindo, abençoado pra você, e você tá se preocupando à toa. Era tipo isso. Então, o Senhor falou muito comigo através desse versículo. Só que, novamente, teve dias que eu tava super com fé, esperançosa, alegre, feliz, em paz, mas também teve outros dias que eu também fiquei triste. E aí o Senhor me deu mais resposta ainda, porque o Senhor é assim. E lá em Jeremias, ele tá dizendo o quê? Que a gente vai orar e ele vai responder. Eu continuei em oração até nos dias que eu tava mais triste, mais preocupada. E teve um dia que aqui, gente, saí marcando tudo. Eu acordei bem cedinho e eu tive logo de manhã um momento com o Senhor. E eu fui lendo vários salmos, e o Senhor, em todos esses salmos eu vou resumir para vocês o que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo sobre aliança, sobre não se preocupar, não ter medo. Tem um versículo que o Senhor fala assim, ó: ele não tem medo de receber mais notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Lá no capítulo 112, no versículo 7 e no versículo 8 de Salmos. E aí o Senhor me falou também, me puxou a orelha, né, falando que não era para eu estar preocupada, porque a fé, quando ela é forte, a gente não teme em receber mais notícias. O Senhor falou sobre aliança, o Senhor falou sobre estar do lado daquele que serve. Então é como se eu falasse, filha, eu estou do seu lado, fica tranquila. E o Senhor terminou falando comigo assim, ó: ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhes filho. Lá no capítulo 113, no versículo 9, o Senhor diz que ele fará a mulher alegre ter filhos. Então, o Senhor tem falado comigo de diversas maneiras, através da palavra dele, não usando ninguém, não através de um sonho, mas através da palavra dele.
para eu me aquietar, acalmar o meu coração. Não está sendo um processo fácil, na verdade está sendo um processo bem difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um plano, e eu tenho certeza que tudo coopera para o meu bem, até os momentos de enfermidades, os momentos difíceis. Eu não sei ainda se eu vou ter que operar ou não, mas o que eu sei é que Deus tem planos de prosperidade, planos de bênçãos para mim, planos de um futuro cheio de esperança e não de um futuro de desgraça. Então eu prefiro ficar com a palavra do que acreditar naquilo que o diabo possa querer usar para me falar de que o meu futuro vai ser terrível, de que eu vou ficar sozinha, de que eu não vou casar, de que eu não vou ter filhos e blá 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 blá. Enfim, então eu ainda tô nesse processo. Essa semana passada eu retornei à médica e ela pediu para que eu mandasse, para que eu continuasse tomando os remédios e agora até 60 dias para poder fazer o exame. Então eu já estava ansiosa porque eram 40 dias, eu já estava pertinho de fazer o exame e saber se está regredindo ou não, mas ela aumentou e eu só vou saber no mês que vem, em agosto, agora é julho. Então eu ainda vou ter que ficar mais um tempo aí esperando com paciência para saber o que vai acontecer, mas isso também eu tô começando a entender por que o Senhor permitiu que ela aumentasse esse tempo de medicação. Quando eu saí de lá eu fiquei frustrada, eu confesso, eu fiquei frustrada porque eu queria saber logo. Mas depois eu orando, eu olhando para as coisas, o Senhor me abriu os olhos e eu consigo entender o porquê de Deus ter permitido isso. Porque o médico, ele age de acordo com a vontade de Deus. Eu sou uma serva do Senhor, então Deus não deixa que nada saia do controle dele. É tudo conforme a vontade dele. Então, ela fez mais dias, né? Para quê? Para que fosse a vontade de Deus, porque é Deus que está orientando toda essa situação e está no controle de toda essa situação. E eu entendi o porquê. Só que eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar no próximo vídeo, que esse vídeo já deve estar enorme. E eu tenho certeza, e eu estou gravando esse vídeo porque eu tenho certeza que isso vai gerar um testemunho. Seja para eu operar ou seja para eu não operar. Se eu tiver que operar, amém. Se eu não tiver que operar também, glória a Deus, amém também. Mas Deus sabe de todas as coisas e a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até as provações, por mais que a gente não entenda. E é isso, gente. Um grande beijo. Espero que Deus tenha falado com você, que Deus fale com você através desse testemunho que eu tenho dado. E eu tenho certeza que o melhor vai acontecer independente do resultado desse exame e desses 60 dias. Deus está no controle. Amém? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério. Não esquece de comentar, se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar, que isso ajuda muito o canal a crescer. Amém? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!